No princípio de tudo, antes do tempo existir como conhecemos, havia apenas o infinito e absoluto poder de Deus pairando sobre o caos. Ele decidiu criar o universo com a força da sua palavra. Com um simples comando, fez surgir a luz, separando-a das trevas, e assim surgiu o dia e a noite. Em 6 dias formou os céus e a terra, os mares e os rios, os astros e os planetas, os animais do ar, da terra e do mar. Cada detalhe foi moldado com perfeição, mas a criação ainda não estava completa. Era necessário alguém que cuidasse da terra, que cultivasse e dominasse tudo que havia sido criado. E então, Deus criou o homem. Do pó da terra moldou um corpo e com um sopro de vida infundiu-lhe uma alma. Esse homem foi chamado de Adão, o primeiro ser humano feito à imagem e semelhança do próprio Deus. Adão era diferente de todas as criaturas. Ele pensava, falava, nomeava os animais, sentia emoções e tinha plena comunhão com o Criador. Adão foi colocado em um lugar chamado Jardim do Éden, um paraíso perfeito, onde tudo era belo, abundante e harmonioso. Frutas de todas as espécies cresciam nas árvores, rios de águas cristalinas cortavam os campos, animais de toda sorte viviam em paz entre si. No meio do jardim, Deus plantou 2 árvores especiais, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E foi ali que Deus deu uma ordem clara a Adão. Ele podia comer de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se comesse do fruto dela, certamente morreria. Esse comando não era apenas uma proibição, mas uma prova de confiança e obediência. Deus deu liberdade ao homem, mas também responsabilidade. Adão vivia em perfeita harmonia com o Criador, mas algo ainda faltava: uma companhia igual a ele. Deus então fez Adão cair em um sono profundo. Enquanto dormia, Deus retirou uma de suas costelas e a partir dela criou uma mulher. Quando Adão despertou e viu a mulher, exclamou encantado que ela era osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela foi chamada de Eva, a mãe de todos os viventes. Juntos, Adão e Eva viviam no Éden com plenitude. Não havia dor, nem sofrimento, nem malícia. Ambos estavam nus, mas não sentiam vergonha, pois a inocência e a pureza ainda reinavam em seus corações. Eles eram livres para viver, cuidar da criação, desfrutar dos frutos da terra e da presença constante de Deus. Mas essa paz estava prestes a ser ameaçada. No Éden também havia uma criatura astuta e traiçoeira. A serpente era o mais astuto de todos os animais e havia se tornado instrumento do mal. Movida por inveja e rebelião, ela arquitetou a queda da humanidade. Sabia que não podia atacar diretamente Deus, então mirou em sua criação mais preciosa, o homem. A serpente aproximou-se de Eva com palavras suaves e manipuladoras. Perguntou se era verdade que Deus havia proibido comer de qualquer árvore do jardim. Eva respondeu que podiam comer de todas, menos da árvore do conhecimento, pois Deus havia dito que, se comessem dela, morreriam. A serpente então mentiu, disse que eles não morreriam, mas que ao comerem, seus olhos se abririam e seriam como Deus, conhecendo o bem e o mal. Eva olhou para o fruto. Era bonito, apetitoso, e a ideia de se tornar como Deus a seduziu. Ela comeu do fruto e em seguida deu a Adão, que também comeu. Nesse instante, algo mudou para sempre. Seus olhos se abriram, mas não para a sabedoria divina. Eles perceberam que estavam nus e, pela primeira vez, sentiram vergonha. Tentaram cobrir-se com folhas de figueira, escondendo seus corpos, e simbolicamente, sua culpa. Quando ouviram Deus caminhando pelo jardim, tentaram se esconder, mas Deus os chamou. Adão, onde estás? Adão respondeu que estava com medo porque estava nu e se escondeu. Deus então perguntou: quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses. Adão culpou Eva, e Eva culpou a serpente. A harmonia havia se quebrado. O pecado havia entrado no mundo.
e com ele vieram a dor, a culpa, a separação entre o homem e Deus. Deus então pronunciou a sentença. A serpente disse que seria amaldiçoada entre todos os animais, rastejaria sobre o ventre e comeria pó por toda a vida. Colocaria inimizade entre a descendência da mulher e a dela. A mulher sofreria dores ao dar à luz e teria um relacionamento de dependência e conflito com o homem. Ao homem, Deus disse que, por ter dado ouvidos à mulher e desobedecido, a terra seria amaldiçoada. Ele teria que trabalhar arduamente para conseguir seu sustento, com suor e esforço. Do pó veio e ao pó voltaria. A morte havia entrado no mundo, mas mesmo na sentença havia a esperança. Deus prometeu que da descendência da mulher viria alguém que pisaria a cabeça da serpente. Era a primeira profecia sobre a vinda de um Salvador, que restauraria o que fora perdido. Deus então fez roupas de peles para cobrir Adão e Eva. Foi o primeiro sacrifício. Um animal inocente morreu para que eles fossem cobertos. Isso apontava para o futuro sacrifício de Cristo, que morreria para cobrir o pecado da humanidade. Depois disso, Deus os expulsou do jardim do Éden, para que não comessem da árvore da vida e vivessem eternamente em estado de queda. Colocou querubins e uma espada flamejante para guardar o caminho da árvore. Adão e Eva foram para o mundo lá fora, um mundo agora marcado pela dor, pelo sofrimento e pela luta. Mas também era um mundo onde a promessa de redenção havia sido lançada como uma semente. A vida fora do Éden não foi fácil. Adão e Eva tiveram filhos, entre eles Caim e Abel. A história da humanidade começava a se desenrolar, já marcada pelas consequências do pecado. Caim matou Abel por inveja, e o sangue da violência passou a correr pela história humana. Mas ainda assim, a esperança persistia. Deus continuou presente, guiando, corrigindo e prometendo redenção. A história de Adão e Eva é a história da queda, mas também é a base da história da salvação. Mostra a liberdade que o ser humano recebeu, o peso das escolhas erradas e a graça que Deus continua a oferecer, mesmo diante do erro. Adão e Eva representam a humanidade, criados para o bem, mas vulneráveis à tentação. E essa história, que começou no Éden, ainda continua sendo contada nos corações e decisões de cada pessoa hoje.